Quando surgiu o conceito de cidadania? Ele sempre foi justo e inclusivo? E no Brasil? Existe uma hierarquia de cidadãos? Primeira, segunda, terceira classe? Sejam bem-vindos ao canal do Guaral para refletirmos sobre o conceito, o sentido e a realidade do que é cidadania. Parabéns aos ganhadores da última live do dia 25 de julho. Isabela Távora ganhou o Estado Novo da Portela, Gabriela Pinheiro ganhou o livro Estado Novo Português, do professor Francisco Martinho, que participou na nossa live, foi o entrevistado, e Carla Lopes ganhou o volume 2 do livro Cultura Negra. No dia 15 de agosto, vamos fazer outra live com entrevista e sorteio de livros. O conceito de cidadania foi moldado na Grécia Antiga, nas cidades gregas, sobretudo Atenas. É de lá que nós temos o modelo da política e desse conceito sendo desenhado. Não era, de fato, a democracia plena que imaginamos, que, aliás, é talvez uma utopia em todos os lugares do mundo. Quem era considerado cidadão em Atenas? Os eupátridas, os bem-nascidos, os proprietários de terras, que acreditava-se naquele momento, pré-filosofia, que eram os parentes longínquos dos deuses do Olimpo e por isso eram os privilegiados dentro daquela sociedade. Então, uma minoria era considerada cidadã e, de fato, esses cidadãos tinham direito a escolher, decidir, votar e participar ativamente dos rumos políticos da cidade. O conceito estava desenhado e de forma interessante, mas não era inclusivo, pois mais de 90% da população de Atenas era composto por comerciantes, escravos, homens livres e estrangeiros, portanto, não cidadãos. Em Roma, a ideia da cidadania era forte, mas também, a princípio, muito localizada em quem nascia em Roma e tinha propriedades. A ideia da cidadania sempre foi algo que legitimava uma elite local a manter o poder e continuar nele. Durante a Idade Média, esse conceito desaparece. A feudalização, sobretudo na Europa ocidental, realizou uma fragmentação política intensa e o indivíduo ou ele pertencia à classe senhorial, dona dos feudos, dona dos meios de produção possíveis ali, ou então ele era servo e trocava o seu trabalho por proteção, moradia e sobrevivência. Então essa relação e a questão da cidadania passava longe no período medieval nessa região da Europa Ocidental. Com a formação dos estados nacionais, a emergência da burguesia, essa dinâmica começa a ganhar outros contornos, porque ainda os privilégios estavam muito localizados na nobreza, mas a burguesia tinha recursos e financiava o projeto da formação dos estados nacionais. Dessa forma, essa classe emergente ligada ao comércio e a questão do acúmulo de capitais também começa a pedir passagem e espaço para ser determinante na vida política. A princípio, e a Idade Moderna marca isso, acontece a ascensão social e econômica da burguesia. Mas, com a Revolução Francesa, sobretudo, vai ocorrer o fenômeno da chegada ao poder pela via do caos à classe burguesa. A burguesia assume o poder político. Se ela já tinha chegado ao poder na Revolução Inglesa, na independência dos Estados Unidos, é com a Revolução Francesa que esse carimbo dessa chegada da burguesia se estabelece. Óbvio que idas e vindas, o processo da Revolução Francesa não é só a queda da Bastilha, é um processo longo e que vai ter o seu reforço durante as revoluções
liberais de 1830, 1848, e até mesmo a emergência de Napoleão Bonaparte, fechando esse processo da Revolução Francesa, inaugurando esse momento liberal, demarca a chegada definitiva da burguesia no poder. Aliado à questão da Revolução Industrial, de fato, essa classe começa a organizar o sistema produtivo, econômico, mas também ligada à questão política. Essa ascensão se torna irreversível e a cidadania ganha novos contornos a partir desse momento. É emblemático, por exemplo, quando o terceiro Estado se reúne, rompe com a Assembleia dos Estados Gerais e formaliza um documento. Inspirado no filósofo Jean-Jacques Rousseau, apresenta a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, uma proposta de constituição para a França. A palavra cidadão aparece novamente na história, com a ideia de fortalecer que o indivíduo deveria ter direitos e deveres. Se durante todo o período do Estado absolutista da Idade Moderna, dos Estados nacionais, o indivíduo era um súdito do rei, e o rei podia fazer o que bem entendesse com esse indivíduo, agora ele ganhava personalidade jurídica também. Ser cidadão significava ter direitos e deveres. Esse é um legado que a Revolução Francesa devolveu aos indivíduos. E no Brasil? Como chegaram esses ventos da cidadania? De forma bastante lenta, porque o nosso passado, desde a chegada dos portugueses, constituiu uma pequena elite ligada à propriedade de terras. A grande quantidade de brasileiros eram de escravos e de homens pobres livres, mestiços, misturados, sem qualquer respeito aos seus direitos ou individualidade. A cidadania, palavra que vai custar bastante entrar no repertório da cultura política brasileira, seria de pouquíssimos, portanto, ligado a essas famílias proprietárias de terras. Essa era uma marca das colônias de exploração, como o Brasil e toda a região da América Espanhola. Os indivíduos vinham para cá com o objetivo de enriquecer, encontrar alguma forma de rapidamente se dar bem e depois voltar para a Europa. Ser cidadão no Brasil colonial era coisa, de fato, para pouquíssimos indivíduos. Darcy Ribeiro, um antropólogo, um intelectual genial do Brasil, também ligado com a questão da política, chegou a ser vice-governador do Rio de Janeiro, escreveu um livro sensacional chamado O Povo Brasileiro. E uma das teses do Darcy é que ele dizia mais ou menos o seguinte: o brasileiro já nascia marginal, à margem do processo, porque nesses primeiros contatos entre portugueses e as Índias, o fruto dessa mistura nascia sem identificação. Não se identificava com a cultura indígena, onde ele se sentia estranho, diferente. E também ele era completamente rejeitado por essa parcela branca do pai biológico. Portanto, e literalmente, os primeiros brasileiros nasceram e viviam sem pai nem mãe, à margem. Por isso a ideia do Darcy de levantar essa perspectiva de que o brasileiro já nascia marginal. Mas a questão da cidadania, desde a nossa primeira Constituição, a Constituição da Mandioca, lá em 1824, já definia esse status de cidadão. E ali ocultaram mais de metade da população, negros, escravos, que como num passe de mágica foram invisibilizados na chamada Constituição da Mandioca. E nessa Constituição tinha uma questão curiosa. Para ser votado ou poder votar, o indivíduo precisava ter uma quantidade de alqueires de raiz. Raiz é mandioca. E uma quantidade grande. Mas por que a cidadania está relacionada com a quantidade de alqueires de mandioca do indivíduo? O que estava por debaixo do tapete? Ter grande quantidade de alqueires de mandioca significava que o indivíduo tinha grande quantidade de escravos. Ou seja, a posse desses escravos garantia a cidadania de alguns indivíduos. Durante todo o período colonial, essa questão não foi resolvida.
quando chegamos ao período da proclamação da República, uma nova Constituição em 1891, esse debate também vai ficar esmaecido. Porque desde a abolição, 13 de maio, a princesa Isabel assinando a Lei Áurea, não foi em nenhum momento pensada a questão da inserção social, a cidadania plena dada aos ex-escravos. Não garantiu escola, moradia, emprego, como inserir nesse sentido. Inclusive surgiram no Congresso Brasileiro, no início da República, projetos que pretendiam mandar de volta para a África os negros daqui do Brasil. Ora, bolas, não eram mais africanos, e sim brasileiros. Então, desde o início, a República não pensou na inclusão, e sim na expulsão. Porque desde o segundo reinado, já tinham projetos que traziam imigrantes europeus para o Brasil. A ideia, a médio prazo, era o embranquecimento da população brasileira. Portanto, a abolição e o início da República não tornaram inclusiva a participação, sobretudo dos negros, na sociedade brasileira, criando uma sociedade de primeira classe, o país dos bacharéis, dos doutores, e os demais como de segunda classe, de terceira classe ou até muitos invisíveis. Uma das discussões é associar a cidadania ao consumo. De fato, a fartura de crédito nas primeiras décadas do século XXI permitiram essa ilusão. E muitos confundiram a ideia de poder consumir com a ideia de ser cidadãos. E os espaços de consumo são adorados. Vide os shoppings. Olha o card passando aí em cima da reflexão que já fizemos num vídeo anterior. Alguns acontecimentos recentes nos fazem pensar sobre essa ideia do que é ser cidadão no Brasil hoje. Um indivíduo em Alphaville, um bairro riquíssimo de São Paulo, aonde a polícia foi chamada por uma denúncia de maus-tratos à esposa e tratou de forma extremamente arrogante o policial que foi fazer a abordagem, ou o tratamento diferenciado da polícia paulista em relação a uma senhora com a bandeira dos Estados Unidos nas costas e um taco de beisebol. Isso numa manifestação na Avenida Paulista, onde de um lado estavam apoiadores do governo atual e do outro lado jovens ligados a torcidas de futebol protestando contra o fascismo. Quem eram os cidadãos de bem que deveriam ser protegidos? Quem são os outros que devem ser combatidos? Outros casos curiosos aconteceram mais recentemente. Um foi nessa flexibilização, nesse momento onde aparentemente tudo já voltou ao normal. Às vezes até fico pensando, será que só eu estou confinado, eu, a minha família? Será que só você? Ou você já liberou também? Será que não é bom combinar com todo mundo? Mas continuamos aqui respeitando esse momento. E numa dessas flexibilizações, num dos bares, surgiu a famosa frase, cidadão não, engenheiro. Causou perplexidade em todos nós. Porque qual o grau que vai marcar quem é hierarquicamente cidadão ou acima disso? Ser cidadão já não é mais plenamente ser um indivíduo respeitado, que tem direitos e deveres? Ser engenheiro, ser médico, ser desembargador? E aí eu lembro o caso mais recente, o desembargador que não aceitou a ação do policial que estava o enquadrando porque ele não estava usando máscara. Ele ligou para o superior do guarda, pegou o auto, rasgou, jogou fora e numa posição arrogante. O tempo todo ele queria diminuir o guarda que estava realizando o seu trabalho. Esse episódio me lembrou o antropólogo Roberto da Mata, que em 1979 lança um livro emblemático, Carnavais, Malandros e Heróis. E uma das teses que ele trabalha era essa relação, sobretudo dos governantes da época. Ele lança o livro em 79, auge da ditadura militar, que deu poder a um determinado grupo, e a seguinte frase era muito escutada: você sabe com quem você está falando? Pois bem, essa era uma espécie de senha para dizer assim:
somos ligados aos militares, ou somos filhos de militares, parentes de gente importante. Essa era uma forma de dar carteirada no Brasil. Essa fala, sabe com quem você está falando? Me lembrou o desembargador de Santos, que queria colocar ali a sua condição como especial, acima das leis. Sinceramente, estamos vivendo essa esquizofrenia novamente. Quem é cidadão? Cidadão virou algo banal, frágil. Quem é melhor do que cidadão? Cidadania é para poucos? Portanto, todos nós devemos ser respeitados igualmente. E ninguém deve ter seu pescoço pisado por qualquer autoridade e não conseguir respirar. Assim como ninguém deve se sentir acima de qualquer autoridade para rasgar uma multa e jogá-la no chão. Precisamos aprender muito sobre o que é ser cidadão nesse Brasil dos dias de hoje. O que podemos fazer individualmente para tornar real a cidadania no Brasil? Como diminuir as desigualdades sociais e acabar com essa hierarquização de cidadãos de primeira, segunda, de classe nenhuma? Quero mandar um abraço para o canal Ludopédio, tudo sobre futebol, um grande espaço. O canal Polêmicas de Nosso Tempo, bastante interessante, vi lá uma live sobre rock nos anos 80, vale a pena dar uma olhada. Também ao Jonas, grande abraço, do Aulas 3D, que mandou um material para eu dar uma analisada muito bacana. E um grande abraço para o meu amigo Daniel Gomes, da Oficina São Tiago. Olha, seus comentários, sempre críticos, cáusticos, são muito interessantes e me ajudam a refletir também sobre o papel que a gente tem aqui com o canal, com esse canal, que todos vocês são família. Grande abraço para todos e até o próximo vídeo do canal do Guaral. Grande abraço!